Todos sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Nós queremos dar os nossos avisos habituais. Alguém veio pela primeira vez hoje aqui na casa? Então, sejam bem-vindos, viu? Nós temos palestras praticamente todos os dias, mas se vocês quiserem se informar, temos o quadro lá de aviso, onde tem os horários. Só lembrando a todos que a casa vai ficar fechada nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, né? Normalmente a casa não fecha nesses dias, mas como vai cair bem nos dias de festas, então nesse ano a gente não vai abrir nesse dia. Também nós estamos lembrando da Feira do Livro, né? Com livros bastante acessíveis. Quem quiser comprar literatura é só falar com a Sandra, né, Sandra? Para a cesta básica, está precisando de alguma coisa especial? Tudo, né? Tá. Esse ano, normalmente no final do ano, a gente tem um pouco de falta de donativos, né? Então, em primeiro lugar, nós estamos precisando de leite em pó. Em segundo, arroz, feijão, sal, biscoitos em geral e café. É o que mais nós estamos precisando. Bom? Então, queridos irmãos, vamos fechar um pouco os nossos olhos numa atitude de prece, de reverência. Agradecer ao plano espiritual aqui presente, que preparou a casa de há muito tempo, para que nós possamos hoje receber o auxílio necessário, para que nós possamos ouvir palavras que possam nos ajudar a melhorar, a nos melhorarmos como pessoa. Nesse período de festas, em que o planeta Terra fica numa vibração melhor, em que o planeta Terra fica envolvido numa atmosfera de mais fraternidade e paz, é um momento muito propício para que nós possamos unir os nossos corações em prece, para que nós possamos nos congregar no amor de Cristo, onde celebramos o seu nascimento, que veio trazer a esse planeta uma mensagem que ainda precisamos assimilar, que precisamos receber. Mas é com muita gratidão por esse ano que está se findando, que estamos aqui mais uma vez, por todos os nossos aprendizados, difíceis ou bons, mas que de alguma forma contribuíram para a nossa melhora pessoal, para o nosso aprimoramento. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, após um dia de trabalho, após um ano abençoado. E com muito amor, queremos dar início à nossa palestra de hoje, abrindo lentamente os nossos olhos, recebendo o nosso querido Caetano, que irá nos falar hoje, né, Caetano? Seja bem-vindo, viu, Caetano? Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações, em mais esta noite. Não só nessa noite, mas em todos os dias, né, se possível, né? Sejamos sempre paz, amor, saúde, né? E harmonia. Muito bem, casa cheia, né? Estou vendo aqui, até intimidado no meio de tantas sumidades aqui. Vamos abraçar carinhosamente os nossos irmãos que estão assistindo pela internet, que nos acompanham, e são muitos. Vamos estender até eles o nosso carinho, nossas melhores vibrações de paz e amor, né? Muito bem. O tema que nos chama hoje à noite é um texto que é da Joaninha de Ângeles, né? Mentora de Divaldo, todo mundo sabe, do livro Espírito e Vida, né? E como estamos chegando perto do Natal, bem falou o Paulinho, Natal é uma data especial para o mundo cristão, onde celebramos, né, a vinda daquele que nos trouxe grandes verdades e a boa nova, né? O Evangelho. O nosso querido, o meigo Rabi da Galileia, Jesus. E a Joana já inicia o seu texto buscando lá uma questão do Livro dos Espíritos, questão 625, onde Kardec pergunta, e também nós nos perguntamos muitas vezes, mas Kardec já tinha se antecipado, porque o Livro dos Espíritos, como vocês sabem, foi editado em 1857, né? Portanto, há mais de 150 anos, né? E lá Kardec já perguntava, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Uma pergunta que vem bem a calhar, né? Qual é o referencial que Deus ofereceu para nós, seres medianos em evolução, de perfeição, para ser seguido? Aí os espíritos tranquilamente respondem, Jesus. Olha que bacana.
Então Jesus é o nosso modelo de perfeição. Quando nos perguntarmos intimamente, meu Pai, como é um espírito perfeito, um espírito de luz, que tanto nossos amigos espíritas falam nas casas? Aí está Jesus, o símbolo de perfeição para todos nós, a luz que se fez entre nós. E quando falamos em perfeição, queridos, quando falamos em espíritos puros, nós estamos falando daqueles nossos irmãos maiores, que através dos processos evolutivos, pelos quais também estamos passando, atingiram uma condição de sabedoria e moralidade que nós sequer podemos imaginar. Por isso que foi tão difícil entender a mensagem de Jesus quando ele esteve conosco há 2000 anos, caminhando nas terras tórridas da Palestina, de norte a sul, de leste a oeste. E naquela época não podemos entendê-lo, e até hoje temos dificuldade. Por quê? Porque nós já passamos pelos reinos inferiores da evolução, conhecemos aos níveis medianos de evolução, mas ainda não atingimos os níveis superiores. Daí a nossa dificuldade de compreensão. Mas o nosso querido meigo mestre, paciente como sempre, como é característica dos nossos irmãos superiores, espera pacientemente que os seus pupilos, que somos nós, a humanidade inteira desse planeta, um dia também adquire a capacidade de entender, não só a ele, mas ao Pai. Este é o nosso grande objetivo. Entender o Pai em sua plenitude, as suas leis magnâmicas, que são perfeitas e foram criadas para todos nós, para todo o universo. Então eu sempre gosto de lembrar aqui, de falar, que Jesus, essa figura que para nós é referência, e deve ser referência, em todos os aspectos, que a doutrina espírita tenta nos incutir e nos ensinar que Jesus é muito mais do que um líder religioso. Então, não pensemos apenas Jesus, não vamos colocar Jesus ou limitar Jesus apenas e vê-lo como um líder religioso. Não, Jesus foi muito mais que isso. E continua sendo muito mais que isso. Ele é simplesmente o governador do planeta Terra. Não é? Aquele a quem o Pai chamou e colocou sob sua responsabilidade esta casa, esta grande escola que nós chamamos planeta Terra. E ele chamou para si a responsabilidade de conduzir toda a humanidade que foi convidada a vir se instruir nesta escola bendita. E não foram poucas humanidades, foram várias. Né? Como numa escola, a escola reúne vários alunos de vários níveis. E aqui estamos nós. Daí a importância desse mestre, quando esteve conosco, e a sua mensagem. Quando Jesus esteve conosco, todos nós nos lembramos que nós estávamos num estágio muito atrasado em termos de moral, de ciência, de filosofia. Já tínhamos os gregos, já tínhamos os persas, mas era tudo muito localizado, vocês lembram? Nada era globalizado, né? E Jesus se compadecia da nossa miséria, do nosso atraso. E ele vinha nos ensinar, porque nós estávamos com Moisés ainda, lembra? Moisés nos trouxe um Javé, que era um Deus rancoroso, vingativo, né? Justiceiro, que apontava o dedo, né? E aí veio o mestre e disse que não. Por isso a boa nova, né? A grande novidade, que o Pai era amor e era bondade, e que era único, aquilo que os nossos irmãos judeus já desconfiavam e pregavam para todo mundo pagão, que Deus era único. Jesus veio afirmar isso. Sim, Deus é único, é o Pai de todos nós, e acima de tudo é o Pai de todos nós. E mais, Ele é amor e é justiça, e que portanto todos nós somos irmãos, e como decorrência disto, devemos todos nos amar igualmente, ou seja, amar-nos uns aos outros, como gostaríamos que nos amássemos. Então essas foram as duas máximas que Jesus trouxe para nós.
e que formou a base da solidariedade. É lógico, plantado nessas duas verdades, nesses dois pilares, nasceu automaticamente a solidariedade, que era pouco bem conhecida no mundo antigo, né? Uma solidariedade entre irmãos, uma fraternidade. Agora, Jesus tinha plena consciência da dificuldade da sua missão, de implantar essa verdade nos corações rudes, nossos corações rudes daquela época. Não é à toa que a parábola do bom semeador resume toda essa dificuldade da semeadura de Jesus, dessa mensagem de Jesus. Que a semente realmente nem sempre ia encontrar um terreno propício para que ela pudesse dar os seus bons frutos, né? E muitas delas realmente não deu. Muito pouco conseguiu vicejar e vencer todas as intempéries, vencer todas as dificuldades do caminho. Mas nem por isso o grande semeador, o nosso querido meigo Rabi, desistiu da tarefa. E hoje, através da terceira revelação, o Espiritismo vem resgatar o Evangelho de Jesus na sua originalidade, tentando regar os nossos corações ressequidos, regar aqueles terrenos que não ofereciam ainda as condições há 2000 anos, mas que hoje já estavam melhores preparados. E que Jesus, o semeador esperançoso, continuava semeando e continua semeando nos corações receptivos. A maior prova disso é que a mensagem espírita, trazida até nós, essa renovação, trazida até nós por essa pleiade de irmãos superiores, que nós chamamos de Espírito da Verdade, nos traz a lembrança de várias mensagens profundamente importantes no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dando as chaves para que possamos ampliar a nossa compreensão daquelas verdades que Jesus já nos queria ensinar há 2000 anos atrás. E felizmente, parece que agora começamos a entender um pouquinho mais. Estamos abrindo nossos corações, porque Jesus, acima de tudo, semeou nos corações, não é isso? Antes de semear nos intelecto, semeou nos corações. E é por isso que essa mensagem da Joana hoje, nos convidando para viver um Natal em solidariedade com Jesus, é mais um convite desses nossos irmãos que já entenderam e praticam esta verdade, para nós outros aqui, espíritos de evolução mediana, que estamos lutando para começar a praticar estas verdades. Porque só existe um caminho, queridos. Isso Jesus nos disse, o caminho da ação. E isso ele provou quando esteve conosco, porque ele era um homem de ação. Por isso que nós não podemos limitar a nossa visão apenas ver Jesus como um homem religioso, uma figura religiosa. Antes de mais nada, ele veio realmente marcar uma era, e mais do que isso, revolucionar, modificar, mudar os paradigmas, né? Que hoje vemos dar os primeiros frutos, né? No fechamento de um novo ciclo. E aí Jesus novamente entre nós. Ninguém duvida disso, que Jesus está entre nós, como nosso governador querido, nos conclamando para que em todo o Natal nós paremos um pouco e reflitamos sobre o nosso papel nessa grande tarefa, nessa grande obra começada por ele há 2000 anos. É por isso que essa mensagem aqui da Joana, ela vai falar muito para todos nós. Porque ela diz o seguinte, que considerando a alta significação do Natal em nossas vidas, né, podes ouvir e atender os apelos dos pequeninos, esquecidos no catre da orfandade ou relegados às palhas da miséria, em memória de Jesus quando menino. Consegues compreender as dificuldades dos que caminham pela via da amargura, experimentando opróbrio e humilhação, e dá-lhes a mão em gesto de solidariedade humana, recordando Jesus nos constantes testemunhos. Não era assim Jesus? Não recusava sua ajuda a nenhum dos irmãos que o procuravam. Abres os braços em socorro aos enfermos, estendendo-lhes o medicamento salutar, ou
o penso balsamizante, né? As boas vibrações. Desejando diminuir a intensidade da dor, evocando Jesus entre os doentes que o buscavam, infelizes. Ofereces entendimento aos que malograram moralmente e se escondem nos recantos do desprezo social, procurando-os para levantá-los, referenciando Jesus, que jamais se furtou a misericórdia para os que os foram colhidos nas malhas da criminalidade, muitas vezes sob o jugo de obsessões cruéis. Preparas a mesa, decoras o lar, inundas a família de alegrias e cerca os amigos de mimos e carinho, pensando em Jesus, o excelente amigo de todos. Olha que chamamento bonito esse. Porque quantas vezes nós nos reunimos em volta da mesa do Natal para celebrar essa data tão importante para nós, com ressentimento nos corações, com mágoas, né? Vamos pensar nisso. É um momento que Jesus nos chama a rever, a repensar esse nosso comportamento. Essa é a mensagem, né, que continua sendo perene para todos nós. Pelo menos para nós, que já entendemos que é necessário fazer essa reflexão, se quisermos realmente nos considerarmos cristãos, não é isso? Porque não basta realmente criarmos uma casca de cristão por fora. Nós sabemos que o cristão se reconhece por dentro, não é isso? Está lá no Livro dos Espíritos também, no Evangelho segundo o Espiritismo também, que se reconhece o cristão, o bom cristão, pelas suas obras. Então, estejamos atentos. Tudo isso é Natal, sem dúvida, como uma mensagem festiva que derrama bênçãos de consolo e amparo, espalhando na terra as promessas de um mundo melhor, nos padrões estabelecidos por Jesus, através das linhas mestras do amor. Há, todavia, muitos outros corações junto aos quais deveria celebrar o Natal, firmando novos propósitos em homenagem a Jesus. Companheiros, vamos ver quais são, né? Companheiros que te dilaceraram a honra e se afastaram. Amigos que se voltaram contra a tua afeição e se fizeram adversários. Conhecidos caprichosos que exigiram alto tributo de amizade e avinagraram tuas alegrias. Irmãos na fé que mudaram o conceito a teu respeito e atiraram espinhos por onde segues. Colaboradores do teu ideal, que sem motivo se levantaram contra o teu devotamento, criando dissensão e rebeldia ao teu lado. Inimigos de ontem, que se demoram inimigos hoje, difamadores que sempre constituíram dura provação. Todos eles são oportunidade para a celebração do Natal pelo teu sentimento cristão e espírita. Aí muitos falam, muito fácil de falar, mas difícil de executar, não é isso? Mas essa é a proposta, não é isso? Nós temos que pelo menos fazer um esforço, não é isso? Nós temos que lembrar disso, fazer um esforço. É bem provável que não consigamos na primeira tentativa, né? Mas esse é o caminho. Esquece os males que te fizeram. Mais difícil ainda, né? Muitos vão dizer, mais difícil ainda. Esquece os males que te fizeram. E pede-lhes que te perdoem. E pede-lhes te perdoem as dificuldades que certamente também lhe impusestes. Porque isso é outra coisa. Nós colocamos sempre do nosso lado, né? Nunca vemos o lado do outro, não é isso? Dirige-lhes um cartão colorido para esmaecer o negrume da aversão que os manteve em silêncio e à distância, nos quais talvez inconscientemente te comprazes. Vamos lembrar daqueles, né, que nós consideramos nossos inimigos ou que não nos querem bem. Que tal mandar uma mensagem, né, de Natal? Não é isso? Hoje é tão fácil, né? Computador está prontinho lá, a gente só dispara, né? Tá mais fácil. Só que
a gente tem que mandar com o coração, né? Senão não funciona também, não é isso? Nós temos que estar com aquela vontade realmente de fazer as pazes, né? Como é que é o conselho de Jesus? Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás andando com ele, ou seja, enquanto estamos aqui com ele, né? Porque depois tudo fica mais difícil, é isso? É isso que eles dizem, nos ensinam? Então, vamos aproveitar a oportunidade, vamos aproveitar esse Natal e mandar uma mensagem para aqueles que a gente sabe que não nos querem muito bem. Bom, provavelmente, segue aqui a Joaninha, alguns até gostariam de reatar liames. Dá-lhes essa oportunidade por amor a Jesus. Olha aí, vai que alguns estão esperando realmente você enviar essa mensaginha, né? Estão esperando, né? Então dá-lhes essa oportunidade por amor a Jesus, que a todo instante, embora conhecendo os inimigos, os amou sem cansaço, oferecendo-lhes ensejos de recuperação. O Natal é dádiva do céu à terra, como ocasião de refazer e recomeçar. O Paulino disse aqui que realmente a atmosfera nessa época do ano parece que dá uma aliviada. Por quê? Olha lá, é dádiva do céu, gente, né? Somos nós que abrimos nossos corações e nossas mentes e permitimos que os bons amigos do espaço se aproximem com as suas vibrações de amor, né? Diminuímos um pouco essa nuvem negra que nos oprime, né? Tiramos um pouco a opacidade desse mundo e permitimos que uma réstia de luz dos amores desses irmãos, que flui constantemente, nós é que não permitimos que chegue, porque nós colocamos obstáculos, mas ela está lá firme. E assim que a gente permite, uma réstia que seja dessa luz entra na terceira dimensão e realmente cria esse clima. Olha aqui, vamos aproveitar esse clima como ocasião de refazer e recomeçar. Essa é a proposta, né, da reflexão para o Natal. Ó, refazer e recomeçar. Porque essa é a nossa condição de aprendiz, gente. É a condição de aprendiz. Qual é a condição do aprendiz? Refazer. Recomeçar, não é isso? Sem desânimo. Está aí o convite. Detente a contemplar, e aqui vem outro conselhinho da Joana. Detente a contemplar as criaturas que passam apressadas. Se tiveres olhos de ver, percebê-las tristes, sucumbidas, como se carregassem pesados fardos, apesar de exibirem tecidos custosos e aparência cuidada. Explodem facilmente, transfiguram a face e deixando-se consumir pela cólera que as vence implacavelmente. Não é verdade? Pois é. Todas desejam compreensão e amor, entendimento e perdão, sem coragem de ser quem compreenda ou ame, entenda ou perdoe. Isso é o que nós temos que aprender também. Nós temos que, a exemplo de São Francisco de Assis, aquela belíssima oração, nós temos que aprender a doar primeiro. Se queremos receber, temos que doar. Tomarmos a iniciativa, não ficarmos esperando ser primeiro servido, né? Jesus também de novo exemplifica: não vim servir, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É um exemplo, nosso modelo, né, dado por Deus nosso Pai, é que nos ensina. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sigamos o mestre então. Todos desejam compreensão e amor. Vamos lembrar disso? Né? Quem que não quer compreensão e amor? O semelhante também não é igual? Ele igualmente quer compreensão e amor. Bom, espalha uma nova caridade, uma nova claridade neste Natal, na senda por onde avança na busca da vida. E nós já temos essa luz, né, gente? Já temos essa luz, já temos conhecimento suficiente. Já temos essa vontade latente em nós. Então, vamos espalhar essa claridade. Engrandece-te nas pequenas doações, crescendo nos deveres que poucos se propõem a executar. Olha só, nas pequenas doações. Todos nós, às vezes, estamos querendo fazer grandes coisas, né? Nos propomos, até nos candidatamos a fazer grandes coisas. As pequenas que são complicadas, né? Principalmente aquelas que estão ligadas ao nosso núcleo familiar. Temos que prestar atenção ali. Bom, desde que já podes doar os valores amoedados e as contribuições do entendimento moral, distribui também
a joia sublime do perdão aos que te fizeram ou fazem sofrer. As joias do perdão. Sentirás que Jesus, escolhendo um mínimo refúgio para viver entre os homens, semeando alegrias incomparáveis, nasce agora no teu coração como a informar-te que todo dia é Natal para quem o ama e deseja transformar-se em carta viva para anunciá-lo às criaturas desatentas e sofredoras do mundo. Somente assim ouvirás no imo da alma e entenderás a saudação inesquecível dos anjos na noite excelsa. Abre aspas. Qual é essa saudação? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens, vivendo um perene Natal de bênçãos por amor a Jesus. Então está aí o texto da Joana, convidando essa reflexão profunda mais uma vez nessa noite de Natal, lembrando-nos que temos que despertar, meus queridos, temos que despertar nossas forças interiores, se quisermos realmente nos conectar com os bons espíritos, com os espíritos superiores, que estão certamente nessa época do ano, vibrando muita luz para em nossa direção. E esperançosos de que nós abramos nossos corações e recepcionemos essas energias. E que elas sejam capazes de nos transformar para melhores. Todos aqueles que já estão prontos. Porque, como nós sabemos, não existe milagres. Tudo é uma questão de preparo. Temos que nos preparar. E se estivermos preparados, a semente cai nesse terreno e frutifica. E aí sim, nós podemos, na noite de Natal, fechar os nossos olhos em pensamento, reunindo com nossos familiares, felizes, e dando graças ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, com saúde, cantarmos essa oração: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É assim que Jesus espera que entendamos a sua mensagem. Solidariedade para com todos. É só assim que nós estaremos conectados com Jesus. De outra forma, nós apenas estaremos cumprindo rituais, não é isso? Vazios. Que no dia seguinte estaremos nós novamente vazios também. Mas se nós fizermos como Joana está falando aqui, né, nós estaremos no outro dia repletos, não só de alegrias, mas de uma satisfação inominável, né? A sensação de que realmente estamos conectados, que estamos colaborando para fazermos a diferença, e conscientes de que estamos trabalhando numa seara maior do que imaginamos, aquela iniciada pelo meigo Rabi da Galileia há 2000 anos. E para finalizar esse nosso papo, como sempre eu faço nas minhas palestras, eu trago aqui os meus poetinhas mortos, do livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro do meu querido, saudoso Chico Xavier. Um poeta português dessa vez, um poeta português, João de Deus, né? E ele diz assim, na noite do Natal, é uma poesia para na noite do Natal. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia: por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, porque não lhe abrimos na terra as portas do coração. Muita paz a todos.
Bom, agora chegou o momento da gente colaborar com perguntas, né, sobre o tema. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, uma pergunta? Para ele, não para mim, tá? Porque eu não estou respondendo perguntas. Caetano, enquanto o pessoal pensa nas perguntas, queria que você pudesse falar um pouquinho. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, eu não gosto desse clima natalino, porque é uma hipocrisia, né? As pessoas ficam, nessa hora, lembram de se congregarem, e durante o ano todo não. O que você tem a nos dizer sobre isso? Assim? E é uma verdade, né? Realmente as pessoas estão cansadas da hipocrisia, desse rito, do ritual. O ritual realmente ele é vazio. Ele realmente não tem nenhuma substância se não estiver imbuído desse sentimento de verdade, de transformação interior. Isso deve valer para nós, como já que estamos em outra caminhada, porque nós também sentimos isso, né? Então, antes de cobrar do irmão que seja verdadeiro, seja você verdadeiro, véio. Transforme. É você um elemento de transformação. Então, faça você a transformação. Reúna a sua família agora com outro ânimo, né? Chame Jesus para fazer parte da festa, né? Realmente, conclamando a todos a agradecer ao Pai. Quantos fazem isso? Eu vou em várias festas, e muitas delas suntuosas e bem servidas, não lembram de fazer uma única prece, um único agradecimento. É impressionante. Nem parece que são filhos de alguma coisa, criaturas de alguma coisa, né? É interessante isso. Então, sejamos nós que comecemos essa prática, né, de darmos substância às nossas comemorações, né, como feito aqui, né? É isso aí, está aí o convite. Oi, Caê. O Natal, a gente lembra, a Sandra lembrou no domingo, conversando com o Mauro aqui sobre natalício, é nascimento, né? E é uma pergunta para reflexão de cada um de nós, né? Jesus nasceu para você? Essa pergunta é para cada um de nós. Quando? Ou ainda ele não nasceu? Quando a Joana nessa mensagem, todo dia é Natal, era um momento muito importante de nós lembrarmos que todo dia devia ser Natal. A cada dia que amanhece, nós perguntarmos e respondermos para nós afirmativamente, hoje é Natal, né? E por quê? Porque Jesus tem que renascer em nós todos os dias. Então nós temos que trabalhar esse Natal de todo dia, através dos ensinamentos deixados, né? Quando na humanidade, muitas pessoas nos deixaram exemplo, como Paulo, Jesus nasce para ele, na cegueira, nas portas de Damasco, né? Para Zaqueu, quando sobe na árvore, diz Jesus, Jesus, ele fala, fica tranquilo, hoje eu estarei contigo em tua casa. Ali Jesus nasceu para ele. Então Jesus nasceu para cada uma dessas pessoas, né? Para Magdala no leprosário, né? Quando ela se reencontra com Jesus, para Madalena, quando ele ressurge para ela, com seu corpo perispiritual, mostrando a imortalidade, aquela mulher. Ali, Jesus nasceu para ela. E para cada um de nós, quando nasce Jesus? Ele já nasceu? Algumas pessoas, eu um dia fazendo uma radioterapia no Hospital Oswaldo Cruz, alguém me disse, um senhor inteligente, professor, né, brilhante, ele disse para mim, Silvio, sentado ao meu lado, aguardando a vez dele de entrar antes de mim, de fazer a radioterapia lá no Hospital Oswaldo Cruz, ele falou, ele não disse Jesus, mas eu entendi sobre o nascimento. Para ele, quando ele vai ao médico, o médico diz que o câncer dele é muito difícil. E ele falou, para mim Jesus nasceu ali. Quando aquela lição me apresentava a oportunidade de ter que me transformar e aceitar uma verdade irrefutável. A morte me aguardava, mas eu tinha que aprender esta lição na vida. Eu aprendi com ele também naquele instante. Eu não disse que Jesus nasceu para mim, mas é uma pergunta para cada um de nós. Quando Jesus nasceu para você? Quando ele irá nascer para você? Que oportunidades nós estamos esperando para cada amanhecer, para que esse Natal exista em todo dia e nós lembremos desses ensinamentos? Então era só essa colocação, que fica no ar para cada um de nós, essa importância imensa. Quando Jesus nasceu para você? Não importa se foi dia 25 de dezembro, 24 de abril, 14 de março, se ele era pisciano, se ele era sagitariano. Quando foi que Jesus nasceu para você? Essa é a pergunta que eu deixo no ar para cada um de nós. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Obrigado, Paulo. E é verdade, né? É verdade. Nós temos que nos perguntar, porque realmente Jesus, como o sol deste mundo, né? Como a luz deste mundo, ele nasce em nossos corações
em diferentes épocas para cada um de nós, né? Cada um desperta, né? A questão do despertamento, o seu time de despertamento é diferente. E o Silvio levantou muito bem. Às vezes nós passamos coisas em nossa vida que são esses times, né? Esses despertamentos. E aí sim, Jesus aparece claramente, como apareceu para Paulo na estrada de Damasco, né? Essa grande luz, como luz de nossas vidas. Aí sim, como referência, né? Não mais como um ser distante, um líder religioso que veio há 2000 anos e que deixou uma mensagem que há muito tempo foi esquecida, né? Como bem escreveu Hermínio de Miranda naquele livro maravilhoso chamado Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Porque nós esquecemos a mensagem, né? E nós temos que realmente renascer, reviver essa mensagem, permitindo que Jesus realmente nasça em nós. Não só no dia 25 de dezembro, porque isso é uma mera referência, é uma data referencial, né? Então, queridos, essa é a mensagem. O Silvinho realmente lembrou muito bem. Permitamos que Jesus renasça em nós, ou nasça em nós, se ele ainda não nasceu. Está aí o convite. Só lembrando que a gente aprendeu, né, esses dias, começou as festas, convencionou-se, né, que o solstício do inverno começava dia 22, que seria hoje, né? E eles começaram a fazer comemorações. E aí aproveitaram e colocaram Jesus como nascendo dia 25, mas não se tem ideia de quando foi, né? Então é isso que a gente tem que lembrar, não importa a data, o que importa é você estar com o seu irmão, que você realmente tem problema, pedir perdão todo dia, primeiro para nós, depois pedir para o outro, né? Para a gente poder aprender a lição. E se juntar com os amigos, com os irmãos, sempre que a gente puder. Não esperar uma vez por ano a gente se encontrar e depois não ver mais nunca mais. Exatamente. Eu acho uma tristeza isso. Famílias que se encontram uma vez por ano, se abraçam, depois não sabem nem se você existe, está vivo ou está morto. Então eu aproveitar cada dia que nasce, que é o natalício, aproveitar cada dia para a gente se reunir, estar junto, falar eu te amo, eu estou junto com você, vamos juntos nessa briga com a vida. É isso que a gente precisa entender. Exatamente isso. Porque a única coisa que nós temos realmente aqui nesse mundo é um ou outro. Nada mais. Tudo o resto é existência efêmera. O que realmente existe? Somos nós, espíritos imortais, não é isso? Temporariamente encarnados, né, num veículo de carne. E é isso que nós temos. E é isso que muita gente esquece. A gente se apega às coisas materiais e esquece do que realmente é importante. É nisso que está o despertamento. O outro é o nosso maior bem. A gente repete isso, né? É o nosso maior bem, é o nosso irmão. E hoje, no mundo das comunicações, tão fácil, num clique a gente se comunica com todo mundo, não é verdade? Coisa maravilhosa, fantástica, né? E nós não fazemos isso, né? Daí outro convite, né? Vamos realmente nos reconectar com o nosso irmão. E assim, com certeza, estaremos reconectando com Jesus e, por consequência, com Deus, nosso Pai, a nossa origem. Todos pensaram, Paulinho? Bom, obrigado, viu, Caetano? Gente, olha, então tá. Bom Natal a todos. Sejam felizes. Que o Pai abençoe os nossos propósitos de renovação interior e que nos fortaleça. Isso que nós precisamos. Fortalecimento, coragem para fazer o que nós temos que fazer, não é isso? E que Jesus nos abençoe sempre, porque Ele está sempre com o coração aberto em nossa direção. Nós é que temos que abrir o nosso coração para Ele. Muita paz a todos. Bom, queridos irmãos, então agora, para finalizar a nossa reunião de hoje, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, uma atitude de prece. Depois de tanto recebermos, com o tratamento que recebemos aqui, com as palavras que ouvimos, chegou o momento de doarmos um pouco de nós, para ajudar um pouco mais esse nosso planeta. Sabemos que todas as vibrações que nós emitimos, quer sejam boas, quer sejam difíceis, elas são reunidas e de alguma forma podem alterar a psicosfera desse nosso planeta. E é por isso, nesse momento, queridos, que queremos vibrar muito amor e paz, para que esse nosso amor possa se juntar com outras pessoas, não importam quais as denominações que elas tenham, quais os trabalhos que façam, que de alguma forma também vibram pelo planeta Terra. E assim, vibremos muito amor por essa nossa casa, por essa nossa moradia, o planeta Terra, para que ele seja envolvido em paz e amor. Quantas guerras ainda existem, quantas disputas,
desde os lares, até mesmo entre os países. Mas queremos que essa vibração possa, de alguma forma, invadir esse planeta, que possa colaborar para que esse planeta possa evoluir um pouco mais e que dê cada vez mais passos em direção ao amor universal, à fraternidade universal. Vibremos, amigos, com muito amor. Vibremos também pelos lares, que também têm uma missão muito profunda de ajudar os seres que ali habitam, que eles possam ser cadinhos de transformação, de melhora, de superação. Vibremos pelos lares, em especial, que passam pela dificuldade da dependência química, que é um dos temas do nosso trabalho aqui de terça-feira. Que as mães, os filhos, como um todo, possam ser auxiliados a superar essas dificuldades. Vibremos com muito amor. Também pelos nossos irmãozinhos que vagam pelas ruas, sem ter onde morar. Vamos vibrar também muita paz, que eles possam ser aquecidos em seus corações, que nós possamos ter atitudes ativas para ajudá-los quando nos for possível, buscar lugares, momentos que possamos solidarizar com eles. Nessa mesma vibração de amor, queremos mais uma vez agradecer pela reunião de hoje. Queremos agradecer por esse momento de Natal que comemoramos. Que possamos mais uma vez nos congregar com a nossa família, congregar com amigos e de alguma forma também poder ajudar esse mundo a melhorar um pouco mais. Que possamos estar aqui nesse ano que se inicia, que possamos fazer esse ano ser melhor, possamos dar o nosso melhor onde quer que formos. Agradecemos aos nossos mentores espirituais que nos inspiram, aos nossos anjos guardiões, aos nossos amigos da terra que de alguma forma ajudam esse nosso caminhar a ser mais suave. Temos tanto a agradecer e tão pouco a pedir, Pai. E assim, agradecidos, vamos retornando ao ambiente aqui presente. Que o Pai nos abençoe. Que assim seja. Abrir os olhos lentamente. Vamos continuar em silêncio, porque os trabalhos ainda continuam. E agora é o momento dos passos. Uma boa noite a todos e um Feliz Natal. Obrigado. Viu?